ele diz: eis que venho sem demora. Presta atenção. Aqui entra alguns problemas de interpretação que certas pessoas possuem. Por quê? Porque as pessoas querem interpretar tudo que elas leem na Bíblia de maneira literal. E, gente, não tem como interpretar tudo que a Bíblia, tudo que você lê na Bíblia de forma literal. Primeiro que a Bíblia é escrita pelo menos em 3 linguagens: alegórica, simbólica e literária. Aí eu preciso entender qual é a linguagem que aquele livro, que aquele texto está expressando. O livro de Apocalipse, a maior parte dele está sendo escrita de maneira simbólica. Tudo aqui tem uma simbologia, tem um significado. Não tem como você interpretar o pé da letra. Você tem que juntar com a visão de Daniel, você tem que juntar com algumas coisas que Paulo fala no Novo Testamento, né? Aí você vai encaixando ali o propósito do que Deus quer falar. Então a linguagem é simbólica. Eu não posso interpretar tudo que eu leio de maneira literal. Até porque se eu interpretar de forma literal, eu vou estar cometendo um grande erro. Aí entra no problema que muitas pessoas cometem. Qual é o problema, pastor? Eis que venho você demora, mas eu já tenho 40 anos de crente e até agora ele não voltou. Está demorando. Por que está demorando? Está demorando porque você não está sabendo interpretar. A sua interpretação é que esse tempo está ligado ao seu tempo. Então, no meu tempo as coisas demoram, no meu tempo eu quero as coisas para agora. Só que quando o texto fala, eis que venho sem demora, esse demora aqui está ligado a um tempo que não é o tempo do homem, é o tempo do próprio Deus. Então, o problema é que muita gente lê a Bíblia, tudo que lê de forma literal. Só um exemplo básico, para depois continuar pregando aqui em Apocalipse. O cara vai pegar a Bíblia, aí ele lê lá: Senhor, fala comigo, eu preciso de uma palavra. Aí ele vai lá, abre a Bíblia. Aí a Bíblia cai lá no livro dos Reis. Aí de repente ele lê lá uma profecia, né? Eis que matarei até a 4ª geração, entre homens, mulheres e crianças. Aí você lê: nossa, que Deus mau, esse Deus me odeia, ele quer me matar. Por quê? Porque você interpreta tudo que você lê de maneira literal. Calma, tem um contexto, tem um sentido. Por que Deus está matando ali? Porque o propósito é fazer com que ninguém sobreviva. Qual a intenção de Deus? O que Deus está querendo trazer? Você tem que entender o texto, tem que entender o sentido, tem que compreender o contexto, sabe? Entender que de repente a causa é por causa de uma consequência. Então tudo tem um sentido. Por exemplo, quando a Bíblia fala que morreram 40 mil israelitas na guerra contra os filisteus, foi por causa de Ofni e Finé, que estavam de frente para a batalha. Pouca gente consegue pegar isso da Bíblia. Aí você vê 40 mil morrendo, mas você se esquece que de frente para a batalha estavam 2 homens. Quem eram? Eram 2 homens, Ofni e Finéias. 2 homens que não tinham compromisso com Deus. Lembra de Ofni e Finéias? 2 homens que não tinham aliança com Deus, que se prostituíam na frente do templo, que comiam da gordura dos animais. Olha aí, tá pegando isso aqui? Então, por que morreu 40 mil? Aí você fala: poxa, morreu 40 mil, será que não tinha justo? Tinha homens justos, tinha homens fiéis, só que fizeram aliança com gente errada. Então a aliança errada trouxe consequência para eles. Então tudo na Bíblia tem um significado, tem um sentido, tem um contexto. Quando a Bíblia diz: eis que venho sem demora, esse sem demora aqui está ligado a uma expressão chamada kairos. Que isso, pastor? Por quê? Porque não tem como você interpretar o sem demora no Cronos, cara. Você sabe que o Cronos é o tempo do homem e o kairos é o tempo de Deus. Não tem como você estabelecer isso aí, que é o Cronos. Não tem como. A volta de Jesus não vai estar ligada ao Cronos. A volta de Jesus está ligada ao propósito dele, ao tempo dele. E a vontade de Deus não se prende ao tempo do homem. A vontade de Deus não se prende... Quem se prende a tempo somos nós, gente. Quem se prende a essa cronologia somos nós. Por isso que o tempo do homem é chamado como Cronos, que significa... que vem dessa expressão de cronologia, né? Você vê, eu entrei agora, estou trazendo uma palavra, daqui a pouquinho eu estou acabando a palavra. Por que eu tenho que terminar essa live daqui a pouco? Porque a gente está preso num tempo, você está preso num tempo. Você não pode ficar todo o tempo assistindo um vídeo, né? Daqui a pouco você vai fazer uma coisa, você tem outros compromissos. Então a gente está preso num cronos, né? Um dia, ele tem 24 horas.
né? Você está preso a esse tempo, você tem que se organizar nesse tempo, o que você vai fazer, o que vai deixar de fazer. Você está preso ao tempo do homem, à cronologia, ao cronos. Deus não, cara, Deus não está preso a nada disso. Deus não está ligado ao tempo do homem, Deus não é limitado, Deus não é um ser que está preso ao meu tempo. Olha como a Bíblia fala do tempo de Deus. Um dia para Deus é como o quê? É como 1000 anos, não é? 1000 anos para Deus como um dia. Olha que coisa louca, um dia para Deus como 1000 anos. Que coisa louca é essa? Sabe? Que sentido é esse de tempo que Deus quer falar? É simples. Deus está querendo trazer para nós que o tempo dele está além do cronos do homem. Ele não está preso ao tempo do homem. Quando ele quer manifestar a vontade dele, ele pode descer no cronos para realizar o propósito dele. Mas a verdade é que ele não está preso a esse tempo. Então quando a Bíblia diz, eis que venho sem demora, está falando sobre o tempo de Deus. Aí, amigo, entra um porém. Por quê? Porque o tempo de Deus, que está ligado ao Kairos, que é totalmente diferente do nosso tempo, ele pode voltar agora, ele pode voltar amanhã, ele pode voltar a qualquer segundo. Então, quando ele fala, eis que venho sem demora, ele está dizendo o seguinte, você precisa viver de uma forma como se eu fosse voltar agora. Por quê? Porque, num piscar de olhos, num bater de dedo, você pode ficar e não está preparado, porque você não sabe qual é o tempo. Não há um homem na terra que consegue saber qual é o tempo. E quem disser que sabe o tempo da volta dele está mentindo, não conhece Bíblia. Porque quando Deus fala de tempo, esse tempo que ele fala não é o tempo do homem, é o tempo dele, é o propósito dele. Ele pode dar sinais da tua volta, mas não tem como dizer esse é o dia que ele vai voltar, querido. O tempo é dele, a hora é dele, está além da cronologia humana, está além do cronos do homem, está além do tempo do homem, está além da vontade do homem. Então o que eu faço, pastor? Eu vivo como se Jesus fosse voltar agora. Como se fosse agora, nesse momento. Até porque, para alguns, Jesus já voltou. Ah, você não sabia disso? Como assim, pastor, para alguns Jesus já voltou? É simples. Teve gente que não levantou hoje. Se você já levantou de manhã e viu o noticiário, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu moro no Rio, eu já vi algumas pessoas que perderam a sua vida. De comunidades que estão em guerra, que, sabe, que perdeu sua vida. Perdeu sua vida. Jesus já voltou para eles. Por quê? Porque Deus dá ao homem o direito de viver somente uma vez. Morreu, querido. Agora ele vai guardar o tribunal. A verdade é que você tem que viver como se Jesus voltasse agora. Então esse sem demora é porque você nunca sabe nem quando ele vai voltar e nem quando você vai morrer. Porque se você morrer, teu tempo já foi esgotado. Teu tempo já acabou. Você não sabe o dia da tua morte. Então você tem que viver como se ele fosse voltar agora. Porque é sem demora. Você pode viver até os 50 como você pode viver até os 30. Você pode viver até os 30 como pode chegar até os 60. Alguns vão chegar com 5 anos, 10 anos, 15 anos. Alguns nem vão chegar, cara. Então é viver esperando ele, preservando a sua vida nele. Por quê? Porque a qualquer momento o tempo dele pode se manifestar na minha vida.